Olá, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Sandro Ripoll e a gente hoje vai falar sobre órgãos dos sentidos, mais especificamente sobre visão e audição, percepção de luz e percepção de som. Então vamos lá. Visão. O que é visão? A visão ela nos permite perceber estímulos luminosos, né? Sem a luz refletindo em uma superfície, chegando até os nossos olhos, a gente não consegue transformar essa informação, né, essa luz, em informação e o nosso cérebro interpretar esse objeto, esse ambiente que a gente está vendo. Os olhos são os órgãos que realizam essa, essa formação, essa observação do ambiente ao nosso redor. E como é que funciona isso? O olho tem um monte de parte interessante, um monte de parte importante, cada uma com uma funçãozinha. Vamos olhar o olho. Olhar o olho foi ótimo, né? Mas é isso mesmo. Por dentro. O olho por dentro, ele tem lá no fundo o que a gente chama de retina. A retina é onde vai ser projetado aquela imagem que a gente está vendo. É na retina que tem as estruturas sensíveis que vão perceber, mandar estímulos para os neurônios e para o nervo óptico. O nervo óptico vai levar essa informação até o cérebro e a gente monta a imagem que a gente está vendo. Ainda na parte interna, a gente tem o corpo vítreo. O corpo vítreo é uma estrutura um pouco meio gelatinosa que mantém o olho naquele formato esférico que a gente conhece. Né? Mais na frente do olho a gente tem o cristalino, que é uma lentezinha que aumenta ou diminui para ajustar o foco. A gente tem também um orifício que permite a passagem da luz chamado pupila. É a pupila que, quando a gente está no claro, ela diminui, quando está no escuro, ela aumenta, exatamente para permitir uma maior passagem de luz para dentro da retina, né, para bater na retina. Humor aquoso. Humor aquoso é um líquido que está na parte externa, da frente, preenche essa parte, essa cavidade da frente do olho. Né? Córnea. Córnea é a parte externa, é a camada transparente que recobre essa parte da frente do olho. Externamente, a gente tem sobrancelhas, cílios e pálpebras. Sobrancelha e cílio são pelos com função protetora. Então, quando a gente está numa ventania, a gente faz esse movimento de quase fechar o olho. O quase fechar o olho, na verdade, faz com que sobrancelhas e cílios formem uma barreira para impedir que vento, que suor, que impurezas caiam no olho. E a pálpebra é uma membrana de pele que recobre o olho, também para proteção e para espalhar um pouquinho a lágrima, que é uma estrutura que serve para umedecer o olho, manter aquela estrutura toda úmida. Né? O olho ele se move porque tem musculatura para levar o olho para um lado e para o outro, para cima e para baixo. Exatamente por isso que é a junção desses músculos que faz mover o nosso olho. Um outro fator importante são os problemas que podem acarretar a visão. Que tipo de problema? Como eu falei, a gente vê alguma coisa quando essa coisa está projetada na retina. Para ela ser projetada na retina, ela é projetada. Interessante. Ela é projetada ao contrário, de uma forma inversa, da mesma forma que uma máquina fotográfica daquelas antigas faz. E o nervo óptico, ao chegar na parte do cérebro que interpreta, faz essa correção da inversão da imagem. Mas é o foco na retina que faz a gente ver nítido ou não. Então a gente tem alguns problemas associados a essa falta de nitidez. Por exemplo, a miopia.
Miopia é quando a gente não consegue ver, a gente vê de perto muito bem, mas de longe fica bastante desfocado. A gente corrige isso com lentes convergentes, para fazer a luz, para aproximar da retina o foco. Hipermetropia é meio que o contrário. A gente vê bem de longe, mas a parte de perto fica bastante desfocada. A gente precisa de lentes divergentes para focar, para levar o foco até a retina. Os outros dois são astigmatismo. Astigmatismo ele tem uma superfície de retina um pouco diferente, então você não foca nada, na verdade. Então você precisa de uma lente cilíndrica, né, com estruturas cilíndricas, para poder consertar, botar o foco no local certo. E o último é a presbiopia, também conhecido como vista cansada, muito comum a partir dos 40. O que é isso? O cristalino, que é o que faz a gente focar, ele perde um pouquinho a elasticidade. Perdendo a elasticidade, você demora um pouquinho mais para focar, demora um pouquinho mais para ir para uma outra região, dói um pouquinho, pode dar uma dor no olho. Então, eu chamo de vista cansada. Quando você tem isso, você precisa de um óculos multifocal, ou seja, uma parte da lente foca de perto, uma outra parte foca de longe. Tá? Então você com a parte de baixo, aqui olhando para baixo, você vê perto, olhando para cima, você vê de longe. Acessibilidade para deficientes visuais. Pessoas que nascem ou sofrem acidentes ou têm algum outro problema genético de má formação que acaba perdendo a visão, nascem sem visão ou acabam perdendo essa visão de alguma forma, elas passam a usar outros sentidos para ter acesso, para ter essa acessibilidade. Né? Então, a leitura, como é que você vai ver sem, vai ler sem a visão? Você vai ler com o tato. A escrita em braille, ela é feita com relevos, ou seja, com partes um pouquinho mais altas, onde a pessoa com o tato, com o dedo, consegue perceber. E aí, depois de alfabetizada em braille, ela consegue fazer leituras em cima, escrever e ler em cima desse alfabeto. Né? Outras formas, por exemplo, esportes. Os esportes que precisam de visualização, alguns conseguem ter uma mudança para algum instrumento com bola, por exemplo, com guizos, com barulhos, com pequenos sinetes que fazem a pessoa que não tem a visão, pela audição, ir em busca dessa bola, conseguir se guiar. Outras estruturas que ajudam bastante a quem é deficiente visual são as calçadas guias, né? Calçadas táteis, que são marcações no chão para ajudar a guiar com a bengala, e cães guia, né? Que permitem, facilitam, ajudam no deslocamento da pessoa com deficiência visual. Audição. A gente agora vai falar um pouquinho da estrutura que permite a gente captar as ondas sonoras. Né? E a orelha é exatamente esse órgão, essa estrutura que vai permitir isso, que vai direcionar a toda a parte interna as ondas sonoras para que a gente consiga perceber essa variação, né, essas vibrações, e enviar ao cérebro para ele interpretar aquilo como uma nota musical, um som, uma palavra, uma música, um barulho de alerta ou algo parecido. O som se propaga bem, vibra as partículas do ar, da água, de solo. Fácil a gente ver isso. Se eu estou falando é porque meu sistema respiratório está vibrando o som, está chegando até o microfone dessa câmera,
Está gravado, você vai apertar um botãozinho para assistir essa aula, vai vibrar o som e vai chegar ao seu ouvido. Dentro da água, isso também acontece. A água propaga muito bem o som. No sólido, a mesma coisa. Você consegue sentir vibração quando tem explode um transformador ou quando cai um trovão, você percebe o solo se movendo, né? Exatamente por passar essas vibrações por superfícies sólidas. Mas o mais comum é pela atmosfera, pelo ar, e chegando à orelha, isso vai fazer vibrar uma membranazinha chamada membrana timpânica. Essa membrana timpânica, vibrando, vão ter estruturas que vão perceber essa vibração, transformar isso em impulso, enviar pelo nervo auditivo para o cérebro interpretar. Então a gente tem o pavilhão auditivo e o meato acústico, né, externo, que é isso que a gente chama de orelha, que é que vai direcionar para o canal, né, para a estrutura central, onde lá dentro vai ter essa membrana timpânica. A membrana timpânica, conforme capta essa vibração das partículas do ar, ela vibra para que os ossinhos, esses pequenos ossículos são três, estribo, bigorna e martelo. Esses ossículos, então, vão captar essas vibrações e transmitir isso para a cóclea. A cóclea é uma estrutura cheia de líquido. Ela tem... É ali que essa vibração vai ser transformada em impulso nervoso e enviado, né, transmitido para o cérebro pelo nervo auditivo. Tá? Tem também uma outra estrutura chamada canais semicirculares, também cheias de líquido, que atuam no equilíbrio. Por isso que quando a gente gira muito, a gente para e fica tonto. Porque o líquido interno desses canais semicirculares acabam gerando também, e a gente, quando para, ele permanece gerando da sensação que a gente está tonto. Problemas de audição. Da mesma forma que a gente viu na visão, na audição pode-se nascer com algum problema de formação ou genético, com pouquíssima ou quase nenhuma audição, e pode ter também acidentes ao longo da vida, sem contar com a perda gradual, que é natural que aconteça ao longo da vida, de audição. Para cada fato desse, você pode ter algum tipo de corretor. Então, se o camarada não tem uma audição, tem pouca audição, ele pode usar um aparelho que vai amplificar lá para dentro essa estrutura, esse som. Ou pode ter um aparelho, um implante, que vai mandar informação diretamente para a cóclea. E ainda assim, se não conseguir ouvir, tem outras formas de comunicação. Por exemplo, Libras, a linguagem brasileira de sinais, é a forma do surdo se comunicar. São linguagens a partir de gestos, símbolos, expressões, tudo usando a mão, linguagem brasileira de sinais. Então, usando a mão e apontando, gesticulando, consegue sinalizar letras, palavras ou até expressões inteiras, né? Essa é a forma mais comum de inserção e de comunicação do surdo. Interessante, linguagem brasileira de sinais só serve para o Brasil. Cada país tem a sua estrutura e seus códigos e suas linguagens de sinais. Beleza? Então, gente, atividade. Atividade, livro do 6º ano, volume 4, capítulo 8, página 38, exercício 3 e página 39, exercício 4. Beleza? Espero que tenham gostado e até a próxima, gente. Tchau, tchau.